gente, boa noite. O Gazeta Esportiva dessa quarta começa falando da Copa do Brasil. Foram definidos nesta manhã os mandos para as semifinais do torneio. Vamos ver como ficou? Olha só, o Palmeiras joga a primeira em casa, no Allianz Parque, contra o Cruzeiro no dia 12 de setembro. A partida de volta está marcada para o dia 26 do mesmo mês no Mineirão. O outro confronto acontece nas mesmas datas e horários. No dia 12, no Maracanã, o Flamengo encara o Coringão, com o jogo de volta sendo disputado no dia 26, lá em Itaquera. E aí, boa noite, Celso, boa noite, Garrafa. Cruzeiro e Corinthians levam vantagem por decidir em casa essas vagas para a final? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A vantagem existe, sim, claro. Não por acaso, os times de melhor campanha nos regulamentos sempre têm a possibilidade de decidir em casa. Por quê? Se precisar fazer o resultado, é muito mais fácil fazer o resultado em casa do que jogando no campo adversário. Isso garante favoritismo? Não. Só quero lembrar uma coisa, Corinthians e Flamengo especialmente. Nos últimos 3 mata-mata entre Corinthians e Flamengo, 92 Copa do Brasil, o Corinthians decidiu em casa. Perdeu no Rio por 2-0, ganhou aqui de 4-2, foi eliminado. 97, Rio-São Paulo, perdeu lá por 3-0, ganhou aqui por 2-0, foi eliminado. E na Libertadores, o último confronto, todos se lembram, sob o comando do Mano Menezes, perdeu lá no Rio por 1-0, fez 2-0 aqui em São Paulo, mas tomou um gol do Wagner Love e acabou também eliminado. Então, Corinthians e Flamengo fizeram as últimas decisões jogando em São Paulo e o Corinthians foi eliminado nas 3. A única que ganhou jogando em casa, a decisão foi em 84, Garrafa, quando o Fluminense foi campeão, mas nas quartas de final o Corinthians cruzou com o Flamengo, perdeu de 2-0 lá e ganhou de 4-1 no Morumbi. Foi a última vez, 1984, que o Corinthians ganhou um mata-mata do Flamengo. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Essa história de mando de jogo, e principalmente como está o regulamento agora na Copa do Brasil, sem o gol qualificado, aquele gol fora de casa, eu acho que muda muito pouco. E eu, particularmente, eu sempre disse, prefiro fazer a primeira em casa e decidir fora. Pô, Gafa, você está meio maluco? Não, não é questão. Há uma tendência natural entre Corinthians e Flamengo, por exemplo, entre Palmeiras e Cruzeiro, não é? Vamos pegar Corinthians e Flamengo. O Corinthians vai ao Maracanã, o Flamengo tem a tendência natural, partindo do princípio que o Flamengo quer chegar à decisão, tem time para isso, deve ganhar do Corinthians, resultado absolutamente normal. Aí para o jogo da volta, e o Flamengo ele recebe o Corinthians lá, podendo vencer só por 1-0. 1-0 já é um belíssimo resultado, você faz 3 pontos e joga para o empate no jogo da volta. Então você não tem a pressão de fazer 2 ou 3 gols. Vai que o Corinthians, vamos supor, perdeu por 1-0. O jogo da volta, decidindo em casa, você já tem que fazer uma diferença por 2 gols. E aí você começa a jogar contra o relógio. Ah, você tem a pressão da torcida? A torcida joga muito com o time. Se o time vai bem, a torcida empurra. Senão, fica aquela cobrança toda. Não sei até quanto isso é vantagem. O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil, jogando em Porto Alegre 2 vezes, contra Inter e contra Grêmio. Né? O Corinthians conquistou resultados importantes fora de casa. Então não vejo que é uma grande vantagem, não. De qualquer forma, para ficar bem legal, Celso, a minha ideia seria o seguinte: a equipe de melhor campanha, você dá o direito de escolher o que quer fazer nesses campeonatos de mata-mata. Quero ver treinador falar, não, vou jogar primeira na minha casa, decidir na casa do adversário. Você dá a vantagem. Ó, você tem a vantagem é sua. Você, como time que tem a vantagem, decide o quê? Jogar primeiro na casa do adversário ou na sua casa? Vamos colocar um pouquinho de responsabilidade nos caras, vamos apimentar um pouquinho isso daí. Eu acho... Imagina, você perde tudo bem, aí você joga primeiro em casa, boa noite, perdeu de 1-0. Você tem que ganhar de 2-0 fora. O time que perde em casa, um abraço pro gaiteiro. Não, se você vai receber o cara em casa, já tomou uma piaba em casa, esquece. É verdade. Você deixou escapar sua grande chance. Eu acho que foi mais emocionante com você decidindo em casa. Vai lá, toma 2-0 no Rio. Não adianta, Celso. Eu acho que a diferença é mínima. Só lembrando que na Copa do Brasil não tem mais o gol fora. Toma 2-0 no Maracanã, vou decidir em casa, preciso fazer 3 no Flamengo. 2-0 no Maracanã pro Flamengo é um resultado absurdo? Não, mas é muito mais fácil fazer 2 gols? Mas é muito mais fácil fazer 3 em Itaquera do que no Rio. Não, você pode fazer 1-0. Você pode fazer 1-0 em casa. Tudo bem, mas é muito mais fácil você tirar uma diferença jogando em casa do que fora. Eu estou dizendo assim, não loucamente que você vai... melhor você jogar fora de casa. Eu quero dizer que a vantagem praticamente não existe e ela ainda fica num grau intenso, dependendo do que você colher no primeiro resultado, no jogo da volta. E a tendência é que o time
quando mande em casa, ganhe. Se você perdeu em casa, então já um abraço pro gaiteiro, né? Fala, você toma uma piaba em casa no Maracanã, você lota o Maracanã, toma 2-0 do Corinthians, não merece passar. É muito mais fácil ou menos difícil você construir uma diferença em casa do que fora. Você está fazendo? Por isso que eu acho que é interessante sempre decidir em casa. Tá aí. Muito bem. Bom, a gente aproveita o sorteio aí dos mandos da Copa do Brasil para puxar a sardinha para os clubes aqui de São Paulo na enquete dessa quarta-feira. E a gente quer saber o seguinte: você acredita em uma final paulista entre Palmeiras e Corinthians? Sim ou não? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Quero saber a opinião deles. Torço para. Eu também. Torço para. Nossa, vai ser apimentado. Mas você acha que... não creio. Ah, não acredita? Não. Por incompetência do Corinthians? Também. Não, o Palmeiras também vai suar para ganhar do Cruzeiro. Imagina, não vai ser fácil não. E aí, Garrafa? Pela Quer coerência, dizer, se ganhar, né? Pela coerência que disse semana passada, quando definiram os semifinalistas, né? Eu disse que o Cruzeiro é o favorito, então para mim, não que o Palmeiras não possa passar pelo Cruzeiro. Claro. Então vai o Cruzeiro para a final e o Corinthians dos 4 é o que vive um momento mais tumultuado. Passa Flamengo. Então eu vou responder a enquete como não. Mas beleza. É possível. Mas 2 não, certo. Não.